Olá, sétimo A, tudo bem? Bom, hoje a nossa aula sobre geografia regional. Ela é uma continuação da nossa última videoaula. Lá na nossa última videoaula, eu lancei uma dinâmica, uma pergunta que vocês deveriam responder lá na própria pauta da aula. E essa pergunta era que eu expliquei para vocês que no sétimo ano a gente vai estudar duas geografias, geografia geral e geografia regional. E no caso, eu perguntei para vocês o que vocês achavam que vocês iriam estudar em geografia regional. Quais seriam os conteúdos estudados aí em geografia regional? Então vocês deveriam participar fazendo um comentário sobre isso. Então, quando fala geografia regional, o que vinha à mente de vocês que a gente iria estudar? Então, a gente teve algumas participações e nessas participações vocês comentaram as seguintes respostas. Então, vou ler aqui minha cola para a gente lembrar. Regiões, teve gente que falou que achava que a gente ia estudar regiões. Teve gente que disse que a gente ia estudar regiões do mundo. Teve pessoas que responderam que a gente ia estudar sobre o nosso estado, outro que respondeu regiões ao redor do mundo, região de Mato Grosso do Sul, teve um aluno específico que colocou região de Mato Grosso do Sul e todo o Centro-Oeste, e o nosso estado. Então a gente tem duas respostas corretas aí, que seria sobre o nosso estado, quem respondeu sobre o nosso estado, e quem respondeu região de Mato Grosso do Sul e todo o Centro-Oeste, e o nosso relevo, né? Tá no direcionamento correto aí. Quem falou região, não que esteja totalmente errado, não é isso, mas que a geografia regional, ela é para estudar o nosso estado, Mato Grosso do Sul. Claro que a gente vai dar início, o conteúdo do primeiro bimestre é específico sobre o Centro-Oeste. Então, é a região a qual nós fazemos parte, né? Então, seria o Centro-Oeste. Lá no segundo bimestre, a gente vai estudar a questão social do Mato Grosso do Sul. Então, elementos sociais aí, como por exemplo, a gente teve um aumento da população no Mato Grosso do Sul. Então, a gente vai entender o porquê que teve esse aumento da população no Mato Grosso do Sul. Será que tem relação aí com as taxas de natalidades? Mais pessoas tiveram filhos? Ou tem relação com as taxas de migrações? Pessoas que mudaram para cá, que migraram para cá, de outros estados, de outros países. Então, a gente vai estar estudando sobre isso. No terceiro bimestre, é sobre aspectos físicos do Mato Grosso do Sul, sobre geologia, geomorfologia, hidrografia, relevo, né? Que teve o aluno que falou sobre o relevo. Então, não só sobre o relevo, mas toda a dinâmica, todo tipo de aspecto físico do Mato Grosso do Sul, nós estudaremos lá no terceiro bimestre. E no quarto bimestre, a gente vai estudar os aspectos econômicos do Mato Grosso do Sul. Lembrem-se lá dos setores da economia, setor primário, setor secundário e setor terciário. A gente vai estudar os três, como que eles ocorrem no Mato Grosso do Sul, qual que é mais forte no Mato Grosso do Sul, setor primário, setor de agricultura, pecuária, extrativismo, o setor secundário, que é o setor da indústria, o setor terciário, que é de comércios e serviços, né? Quais são mais fortes? Dentro deles, o que acontece no Mato Grosso do Sul? Então, esse seria o conteúdo do ano todo que nós vamos estudar em geografia regional. Então, parabéns para quem participou. Não importa se acertou ou não, muito obrigado pela participação. O que importa é vocês participarem, porque a gente, no momento da aula, a gente está lá online esperando. Então, é tão bom quando tem aquela turma que você não para, tem sempre alguém falando alguma coisa, participando. Então, é tão bom isso, uma turma que participe. Então, muito obrigado aos que participaram. Então, aqui nosso mapa, né, do nosso estado, que a gente vai estar estudando o Mato Grosso do Sul. Então, é muito interessante que, às vezes, quando a gente conhece pessoas de fora, ou a gente viaja para fora do nosso estado, e a pessoa pergunta, de onde que você é? Aí você fala Mato Grosso do Sul.
Aí a pessoa fala, ah, Mato Grosso, né? Aí você fala, Mato Grosso do Sul. Aí você fala, então lá no Mato Grosso, né? Então aí tem uma confusão muito grande, porque a gente tem mais de 40 anos de divisão do estado, né? Que antes éramos tudo Mato Grosso. Então, 43 anos que teve a divisão e as pessoas ainda têm uma ideia que é tudo a mesma coisa. Então, às vezes, é muito normal e muito corriqueiro isso. As pessoas falam que é Mato Grosso, né? E não esqueceu do Sul. E parece que a gente fica como chato. Mato Grosso do Sul, mas é muito importante aí a gente estar desmistificando e tirando essa ideia que é tudo a mesma coisa, porque não, né? Dentro de um estado há tanta uma dinâmica tão diferente das pessoas ali, dos grupos sociais, imagina em 2 estados, né? Quantos elementos que a gente tem de diferença aí. Então não dá para ser isso, né? Não dá para ser tudo a mesma coisa. Bom, já nesse vídeo aqui eu tenho uma proposta diferente de atividade, diferente no sentido de a pergunta ser diferente, mas a mesma ideia daquilo de vocês participarem lá na pauta da aula. Já a dinâmica dessa aula seria em relação da nossa identidade. O que seria a nossa identidade? Seria aquilo que a gente nos sentimos pertencente. A nossa, a gente sente assim, isso é meu, isso é da minha identidade, isso é lá da minha terra. E que acaba nos diferenciando de povos de outro estado. Então isso pode ser a partir do nosso sotaque. Professora, para mim eu não tenho sotaque. Mas quando você entra em contato com pessoas de outros estados, às vezes você percebe o seu sotaque, às vezes a própria pessoa fala, nossa, você puxa bastante o R, né? Aí você percebe que você tem o sotaque. Então, dentro da nossa identidade, dos nossos costumes, da nossa cultura, a gente tem uma diversidade de elementos materiais, que são palpáveis, e imateriais, dentro de costumes, danças e conhecimentos, são imateriais que fazem parte da nossa identidade, né? Então, a ideia da atividade de hoje, da pergunta que vocês devem responder o que te faz sentir sul-mato-grossense? Qual que é a nossa identidade sul-mato-grossense? O que você fala? O que você consegue falar assim? Isso é muito nosso. Isso é sul-mato-grossense. E se por acaso tem algum aluno que não é daqui do Mato Grosso do Sul, não tem problema. Você vai falar, você vai responder de onde que você é e desde quando que você mora aqui no Mato Grosso do Sul. Essa que vai ser a sua pergunta para quem não é daqui. Então, quando eu falei sobre essa questão da identidade, dos elementos materiais e imateriais, eu gostaria de participar também da atividade, eu também vou fazer parte. E aí, para participar, eu quero mostrar para vocês dois livros que eu acho que traz um pouco da nossa identidade sul-mato-grossense aqui, com elementos bem específicos de autores. Esse primeiro livro aqui, a gente tem Margem de Papel, Emanuel Marinho. Esse livro, esse autor, Emanuel Marinho, ele é um autor douradense. Então, ele é um autor vivo, ele vive lá em Dourados atualmente. Então, às vezes, se você vai em Dourados, é possível você vê-lo pelas ruas. O Emanuel Marinho, ele tem uma escrita voltada para as lembranças dele da infância em Dourados, como era Dourados no passado, um comparativo com Dourados de agora. Também uma escrita voltada para a identidade indígena do nosso estado, como estão os indígenas, um olhar bem sensível aos indígenas. Há algumas etnias indígenas que são várias que a gente tem no nosso estado, então ele dá uma atenção para as etnias indígenas presentes lá em Dourados. E é o outro livro que eu acho que faz parte da nossa identidade sul-mato-grossense,
que é a poesia, eu trouxe um livro específico, mas acho que a poesia toda do Manuel de Barros, que é um poeta que, na verdade, ele nasceu em Cuiabá, na época que os estados não eram ainda divididos, porém, desde pequeno, ele se mudou aqui para a região de Corumbá, ele morou, a infância dele foi uma fazenda no Pantanal, do pai dele. Então, a poesia dele é muito voltada e também uma sensibilidade muito grande para a natureza do Pantanal, para as coisas que são consideradas, às vezes, não tão importantes por nós, assim, nessa sociedade corriqueira, tudo muito rápido, e que ele tem aquele olhar mais sensível para esses elementos da natureza. Então, ele seria esse senhorzinho aqui, simpático. Eu acho que esses dois autores, eles têm uma contribuição muito grande para a nossa identidade aqui sul-mato-grossense. Então, essa seria a minha participação aqui na aula, nessa pergunta. Então, eu vou esperar lá no horário da nossa aula a participação de vocês na pauta, falando. Então, lá nos comentários, além de vocês comentar o nome de vocês, comentem aí o que vocês acham que formam a nossa identidade sul-mato-grossense. Além da minha participação, vou dar uma dica para vocês. Tereré, né? Bom, mas o tereré é muito legal da gente pensar que não é só o tereré em si que faz parte. Há toda uma dinâmica. Pensem, quando a gente vai tomar tereré, qual que é o nosso costume? O nosso costume, por muitas vezes, é colocar a garrafa PET no freezer. Então, a gente toma com a garrafa PET. É um costume, parece que é besta, mas é um costume nosso isso. Aí, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Aí, uma amiga que é de fora uma vez comentou: vocês e a mania de vocês de colocar garrafa PET no congelador. Eu falei, é verdade, né? Verdade, essa é uma mania nossa, né? E tem toda uma dinâmica. A roda de tereré, ela tem uma direção de quem vai servir, tem uma direção que tem que tomar. A pessoa que tá com a cuia de tereré não pode ficar conversando, demorando demais. Então são todos vamos dizer assim, regras, né? Dinâmicas ali que envolve o tereré em si. Então isso faz parte da gente, né? Isso é nosso aqui, né? Então, eu acredito que isso também são coisas pequenas, coisas que parece que não existem, que são imateriais, que compõem o nosso ser sul-mato-grossense, ok? Então, eu espero a participação de vocês lá e até mais, gente.